Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, num daqueles dias em que uma frase contida numa letra de uma canção pode significar muita coisa e pode ser muito adequada para o momento, como, por exemplo, aquela contida na letra da canção Toda a Forma de Poder dos Engenheiros do Havaí, que diz que eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Eu estou falando isso para vocês porque, ao analisar os colunistas, jornalistas, economistas que estão espalhados pelas redes, pelos veículos de comunicação, pelos jornalões, a gente fica sem entender quase nada no meio dessa história, que foi o anúncio que o ministro Haddad fez ontem, de 7 minutos, e que hoje de manhã foi reverberado numa entrevista coletiva, sobre um projeto de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar que ainda serão apresentados para a Câmara e para o Senado, serão debatidos, serão analisados em relação à sua constitucionalidade, serão alterados para depois se converterem em alguma coisa concreta na nossa realidade. Isso pode causar algumas frustrações com alguns anúncios que não são muito bem compreendidos e por razões legítimas, porque ninguém conhece a fundo as complexidades desse jogo, do sistema financeiro, do setor de política econômica do governo, as ações do Banco Central, o mercado invisível. Então fica difícil a gente saber como é que isso vai impactar na nossa realidade. O que nós estamos vendo é que o mercado, que é o principal agente desses atores todos que jogam opinião para a sociedade, eles queriam sangue. Eles queriam sangue do professor, sangue do estudante, sangue do médico, do enfermeiro. Eles queriam sangue extraído da saúde e da educação do povo brasileiro. Só que isso não aconteceu como eles queriam. Há algumas medidas muito utópicas que vão depender ainda de debates no Congresso Nacional e também algumas propostas, como, por exemplo, a de isentar até 5 mil reais as pessoas que ganham esse rendimento mensalmente da alíquota do imposto de renda ou de pagar imposto de renda, tributando também todos aqueles que ganham acima dessa faixa. No entanto, concretamente, hoje nós não temos nada. O que nós temos são as ideias e temos também um ataque absolutamente terrível que o mercado está fazendo contra a nossa economia, que aí sim pode ter um impacto muito sério, tanto para nós quanto para o governo, porque o aumento do dólar faz com que muitas coisas que o Brasil importa, muitos gêneros que temos aqui no Brasil, sofram um aumento de preço, causando, inclusive, uma inflação. Mas há também uma expectativa que esse ataque, amanhã ele já comece a ficar mais refreado para a gente ter a moeda americana aqui no nosso país dentro de padrões minimamente racionais. Eu vou conversar com vocês sobre mais alguns aspectos dessa história e outros também que dizem respeito a um assunto muito sério, né? Que foi a entrega do relatório da Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República para que o senhor Paulo Gonet se movimente. E tem muitas pessoas que estão analisando essa história também, sem levar em consideração um fato muito importante que eu quero ressaltar aqui para vocês, para a gente ajudar essa fila a andar mais rapidamente, né? Antes de entrar aqui nos temas, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê sempre seu joinha, seu comentário, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, começando aqui com a PGR. Gente, é impressionante porque, como nós não temos muitos debates sobre como funcionam instituições aqui no Brasil, até mesmo dentro da comunidade jurídica, as pessoas que operam com direito, acabam ficando muitas dúvidas no ar, como, por exemplo, o que pode fazer a Procuradoria-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, com esse inquérito cabeludo que aponta 37 bandidos criminosos e potenciais assassinos nessa trama golpista que nós tivemos aqui no Brasil. Então, muita gente está achando muito complicado denunciar 37 criminosos. Gente, a PGR do senhor Paulo Gonet denunciou mais de 2.000 pessoas. Qual foi a dificuldade? De individualizar a conduta de cada um, de colocar ali num processo, de abrir para a defesa, de escutar a defesa, de ver as provas, sentenciar e mandar para a cadeia. Qual foi a dificuldade? Para 2.000 pessoas. Então, para 37, qual é o problema? É o status dessas pessoas? Então, a gente tem que cobrar do senhor Paulo Gonet. Senhor Paulo Gonet, é só pobre
vigarista que vai para a cadeia na Procuradoria-Geral, a partir de uma ação da Procuradoria-Geral da República, os graúdos ficarão livres. O senhor vai entrar para a história como alguém que assistiu essa história, que mandou para a cadeia os agentes, aqueles que vieram na ponta, e retardou qualquer tipo de ação e até concedeu benefícios, porque isso pode até acarretar em consequências benéficas para alguns deles, para o andar de cima. Então a gente tem que cobrar. Não tem dificuldade nenhuma, gente. Se tiver uma ação política do Procurador-Geral da República para que a lei seja cumprida e os responsáveis sejam tratados como foram os primeiros que foram para a cadeia, a gente vai ter justiça mais célere e justiça mais justa, se a gente puder dizer isso, né? Eu tenho o tempo todo aberto aqui a página da PGR para ver se sai alguma notícia nova, porque os pobres terroristas, vamos dizer assim, né, nessa situação surreal, já estão todos encalacrados. Agora, os graúdos, o senhor Paulo Gones ainda está devendo a todos nós, né? Nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para chamar a atenção dos outros canais, dos jornalistas, de que nós temos a obrigação de cobrar do senhor Paulo Gones essa equidade de comportamento da PGR, para tratar esses 37 criminosos com muito mais celeridade do que os outros 2.000 que já abriram as filas iniciais, né? Bolsonaro não descarta refúgio em embaixada caso seja condenado. Gente, muita gente repercutindo isso e até especulando se era o caso da decretação de uma prisão preventiva. Olha, só por ele ter aventado a possibilidade, eu acho que seria forçação de barra decretar agora. Quando ele se escondeu na embaixada da Hungria, ali cabia. Mas que depois que passou a situação e que ele voltou a circular, a coisa ficou refreada. Agora, o que a gente vê são pessoas do universo cão já normalizando uma fuga do covarde, do covardão. Aliado sugere que Bolsonaro arrume mala para fugir para a Argentina. Aí esse deputado, Sargento Faru, todo valentão, né? É valentão da boca para fora. Porque são todos covardes, né? Com a arma na cintura contra alguém que está desarmado, qualquer covarde vira valentão, né? Então, esse é o perfil do bolsonarismo de uma maneira geral. São todos valentes, como se tivesse um ser humano que pudesse ser superior a outro em valentia, em destemor, estando com uma arma na cintura e o outro desarmado. Mas é o perfil dessa gente toda, né? Então, vocês vejam o que foi que nós conseguimos livrar o nosso país. Hoje está circulando nas redes esse cara aqui que ameaçou o ministro Alexandre de Moraes. Nem vou colocar muito para vocês, gente. Mandando esse vídeo, desses caras aí que corrompeu a tornozeleira, daqui a pouco vai para a cadeia, aí vai ficar choramingando e tal. Dessa gente que a gente conseguiu livrar o nosso país. Esses caras estariam mandando no nosso futuro, estariam nas administrações públicas, estariam nas Forças Armadas, estariam nas polícias, no Ministério Público, em todo canto. E todas essas criaturas que se deparassem com o contrário seria eliminado, seria preso, seria exilado, seria torturado, seria desaparecido, como a gente consegue enxergar no bojo desse inquérito aí que a Polícia Federal esmiuçou e jogou para a PGR. Tio França, Polícia Federal analisa mensagens de seu celular e encontra fotos com políticos como Eduardo Bolsonaro. Qual é a surpresa? Tio França aqui com Dudu Bananinha. E depois ele se explode. É isso, gente. É disso que a gente livrou o nosso país, desse nível de insanidade. E muita gente se deu mal, como, por exemplo, o general, né, Paulo Sérgio, tristinho, decepcionado, talvez sentindo até abandonado e traído pelo Bolsonaro. Mas foi trouxa, general. O senhor botou uma grana no bolso, né? Porque quando o senhor aceitou virar ministro, o senhor dobrou seus vencimentos, teve uma série de benesses que o senhor nunca teve, o senhor passou a se achar mais importante e, de repente, uma figura com um carguinho melhor num futuro governo de ditadura, num golpe aqui. E aí depois o Bolsonaro virou as costas para o senhor, nem atendeu mais, né? Então está aqui hoje no Globo esse destaque em relação ao que a gente viu no inquérito. Em conversa com o Cid, ex-ministro da Defesa chama Bolsonaro de ingrato, após isolamento nos Estados Unidos. Ele não fala nada. Pois bem, está aqui o general que pagou esse mico e também agora está encalacrado como golpista e deve pegar também uma etapa na cadeia, né? Mostrei para vocês a situação surreal que foi o Bolsonaro
ter articulado o 7 de setembro, ter feito uma série de bravatas, ter feito uma série de ataques ao ministro Alexandre de Moraes, só que ele estava com a fuga arquitetada, como mostrei para vocês, tudo comprovado no inquérito da Polícia Federal. Agora, vocês vejam só, enquanto a criatura estava fazendo esse tipo de situação, com uma situação de reserva para ele poder fugir do Brasil, ele não aguentou, ele ficou tão amedrontado, se acovardou tanto que ele foi pedir para o Michel Temer pedir desculpas ao ministro Alexandre de Moraes, porque ele ficou com medo, né, de receber uma decisão ali que pudesse encarcerá-lo, e aí ele deu aquela recuada, aquela amedrontada, aquela covardia, mas o que as pessoas que estavam no 7 de setembro não sabiam é que o covarde tinha preparado um plano de fuga, conforme eu conversei com vocês mais cedo. Tudo esquematizado no laptop do coronel Mauro Cid. Gente, é uma situação vergonhosa, como essa gente foi trouxa, como essa gente foi atrás de alguém tão desqualificado, alguém tão covarde, alguém tão mentiroso, enfim. Vejam só, mais uma vez, do que a gente livrou o nosso país. E hoje, o assunto que está dividindo pauta com essa história toda é o pacote. Qual a avaliação sobre o pacote fiscal anunciado pelo governo Lula? Economistas respondem, em matéria do Estadão de São Paulo. Eu pergunto para vocês, qual é o perfil dos economistas que o Estadão, o Estado de São Paulo, o Globo, Folha de São Paulo, escolherão para dar opinião? Pessoas do mercado. E aí, de todos os ouvidos aqui pelo Estadão, todo mundo reclamou. Bruno Funchal, percebe-se um risco fiscal maior quando você olha o conjunto. Aqui a senhora Solange Schroer, política falou mais alto do que a racionalidade econômica. Quem mais aqui? Marcos Mendes, governo perdeu uma grande oportunidade. Eles queriam ver sangue. Se o governo chegasse e falasse assim, nós vamos desvincular o salário mínimo dos aposentados, vamos reduzir o gasto, o investimento em educação, saúde, vamos deixar os professores sem aumento durante 20 anos, vamos fechar as universidades públicas, vamos fechar creches, vamos diminuir o número de escolas pela metade, não vamos mais abrir concursos públicos para a área da saúde, para a área da educação. Aí vocês iriam ver só. É como está acontecendo na Argentina. Na Argentina, o Milei está matando as pessoas que têm câncer por falta de medicamento, está jogando o povo argentino na miséria, aí o mercado está achando legal. Então, são os mesmos que desprezam. Os mesmos, gente. Os mesmos da mente escravocrata. A mente escravocrata, ela não acabou. Ela está passando de geração em geração, até por partículas que ficam no espaço, né? O cara vira um escravocrata, se ele não é, ou simplesmente ele herda o gen escravocrata, desprezando que a sociedade tem seres humanos, que a política de um país que é comandada por um governo eleito pelo povo tem que se voltar para os interesses do povo. Essa gente não consegue entender isso. Por isso que eles falam, e nós não entendemos absolutamente nada. O governo Lula precisa de ter comunicação. Porque se tivesse comunicação, desde o início, essas pautas todas poderiam estar sendo explicadas para a sociedade, os pontos disputados no campo da política, já sendo contraditado, jogando para o parlamento, jogando ônus para o parlamento, apresentando as propostas positivas, as propostas de interesse popular, e deixando ônus para o parlamento para derrubar, como foi o caso na proposta que taxava os super ricos, que o parlamento derrubou, mas o governo tinha que marcar posição em relação a isso. Então, todas essas discussões que nós estamos vendo hoje são discussões superficiais por enquanto, porque nada de concreto ainda está efetivado na nossa realidade. Nós aqui vamos continuar a jogar luzes sobre essas histórias todas, é por isso que eu estou aqui. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço e nós prestamos atenção no que eles dizem, mas muitos não estão dizendo nada. Um grande abraço, tchau.